O livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos aqui fazendo um estudo exaustivo sobre alguns temas bíblicos e continuando sobre o Espírito Santo, recebereis poder. E isto é muito interessante porque ao analisarmos o contexto bíblico, nós percebemos que a maioria dos textos referente ao Espírito Santo diz respeito ao seu relacionamento com o povo de Deus. A santificadora influência do Espírito Santo, meus amados, ela conduz à obediência. A obediência, Daniel, sim. O livro de 1 Pedro, no capítulo 1, verso 2, eleito segundo a paciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja, Pedro está dizendo que em santificação do Espírito para a obediência. Sabe, queridos, que ninguém pode continuar recebendo a presença permanente do Espírito Santo sem esta condição, a condição de obediência. Tá certo? Pedro, ele diz bem claro que o Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem continuamente. Atos também fala isso. Pedro, ele escreveu isso no livro de 1 Pedro, mas escreve também no livro de Atos 5,32, onde ele diz bem assim, ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem. Portanto, dessa forma, os crentes são advertidos, amados, a obedecer. Obediência. Você é cheio do Espírito Santo, você tem a presença do Espírito Santo. Ninguém que tem a presença do Espírito Santo atuante na vida dele vive em desobediência aos preceitos, aos mandamentos, às orientações de Deus. Eles obedecem sem questionamento. Por isso, o apóstolo Paulo, ele adverte, Pedro adverte também os crentes a não resistir o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo. Atos 7:51, Efésios 4:30 e 1 Tessalonicenses 5:19. Portanto, obediência. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida, deixamos ele agir nas nossas vidas, e se ele agir em nossas vidas, nós vamos ser obedientes, sem ficar questionando o que Deus quer de nós. Nós vamos obedecê-lo. Importa obedecer a Deus, diz Pedro, né? Importa obedecer a Deus. E assim, nós não vamos resistir à voz do Espírito Santo, não vamos entristecer o Espírito Santo, não vamos apagar o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em favor daqueles que creem? Primeiro, ao apresentar o Espírito Santo, Jesus identificou ele como um paracleto, ou outro paracleto. João 14:16, eu enviarei outro consolador. Essa palavra grega, ela tem sido traduzida como ajudador, confortador, consolador, conselheiro. E ela pode significar também intercessor, mediador ou advogado. Portanto, o que o Espírito Santo vai fazer em favor do crente? Ele vai assistir, vai ajudar, vai confortar, vai aconselhar. Este Espírito Santo, ele também age como intercessor, como mediador e advogado. Que lindo entendermos isto, né? Portanto, o Espírito Santo, meus amados, ele está à disposição para nos assistir. Paracleto, aquele que assiste, aquele que é mencionado na Bíblia como Cristo.
ele é mencionado, enviarei outro Consolador. Por quê? Porque Jesus é o Consolador. E agora ele enviaria o Espírito Santo, outro igual a ele. Ou igual a quem? Igual a Jesus. Jesus, o nosso advogado. O Espírito Santo também, meus queridos, ele assiste como advogado, como intercessor diante do Pai. O Espírito Santo leva nossas causas, as nossas petições até o Pai. Ele intercede, ele advoga diante do Filho e diante do Pai. Filhinhos meus, diz o apóstolo João, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo justo. Espírito Santo, nosso advogado. Jesus Cristo, nosso advogado. Portanto, na qualidade de intercessor, de mediador, de auxiliador, Cristo nos apresenta ao Pai e nos revela o Pai. Similarmente, o Espírito Santo nos guia a Cristo e manifesta-nos a graça de Cristo. E isso explica, então, porque o Espírito Santo é identificado como o Espírito da graça. Ele nos guia a Cristo, o Espírito Santo. Ele manifesta a graça de Cristo, a mim, a você, o Espírito Santo. E uma das suas maiores contribuições é a aplicação da graça redentora de Cristo à vida das pessoas. Isso é muito significativo. O Espírito Santo, meus queridos, aplicando a graça redentora de Cristo Jesus à minha e à sua vida. Portanto, o Espírito Santo, ele tem a função de nos assistir. Segundo, ele revela a verdade de Cristo. Cristo mencionou o Espírito Santo como o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. João 14, João 15, João 16, ele vos guiará em toda a verdade. Né? A função básica do Espírito Santo, como nós já vimos, também é guiar o ser humano em toda a verdade. E ele faz nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos disse. Ele guiará você em toda a verdade e fará nos lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus. Portanto, o Espírito Santo, amados, nos guia em toda a verdade. Não em meias verdade. Não verdade só do Novo Testamento, não verdade de 9 mandamentos, não na verdade de mentes humanas, não de verdades aleatórias, não de verdades, como que vamos dizer, tem tanto tipo de verdades. Não. Existe uma única verdade. Jesus é a verdade. A mensagem do Espírito Santo é testificar de Jesus Cristo. E Cristo afirmou, o Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Portanto, se Jesus é a verdade, e Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, então o Espírito Santo também é a verdade, e ele guia o ser humano em toda a verdade, não em meia verdade, e não em verdades que não são absolutas, e não em verdades criadas pelo homem. Portanto, o Espírito Santo tem a obrigação, né? Vamos assim dizer, na nossa linguagem humana, de apresentar o Pai, o Filho, porque eles são verdades. E o Espírito Santo, ele não vacila em meios termos. Entendamos isso. É toda a verdade? É toda. É Novo e Velho Testamento? É Novo e Velho Testamento. É os 10 mandamentos? É 10, não é 9, não é 8, não é 7. É toda a profecia, toda a profecia. É toda a profecia verdadeira, escrita, inspirada pelo próprio Espírito Santo, Portanto, ele revela a verdade de Deus. E se nós temos o Espírito Santo em nós, nós vamos seguir aquilo que o Espírito Santo revela.
seguirmos toda a verdade e falarmos somente a verdade, nada mais do que a verdade, porque temos o Espírito Santo. E aí, um monte de pregador que fala mentira por aí, que fala o que não deve falar, porque ele não está cheio do Espírito Santo. E se gaba de estar cheio do Espírito Santo, que faz cura, faz milagre, está batizado com o Espírito Santo, tem o dom disso, o dom daquilo, mas fala mentira. Então não tem nada de Espírito Santo. Não tem nada do Espírito Santo. Abra o olho, meu querido irmão, com esses arrogantes, arrogadores de estar batizado e cheio do Espírito Santo, faz milagre, faz cura, pula, cura, rodopia, cai pro chão, derruba a gente daqui, derruba a gente de lá. Cuidado, porque se não é toda a verdade, se não está sendo guiado em toda a verdade, essa verdade que ele diz que se arroga, não é do Espírito de Deus, é de outro Espírito, tá certo? Mas vamos em frente, o Espírito Santo traz a presença de Cristo a mim, a você. Que lindo isso! Ele não somente apresenta a verdade de Cristo, mas ele traz a própria presença de Cristo a mim, a você. Jesus mesmo disse, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. E Jesus foi e enviou o Espírito Santo. Então, Jesus, ele estava, antes de subir ao Pai, ele estava revestido da humanidade, né? Então, Jesus, revestido da humanidade, ele sobe ao Pai, ele é aceito pelo Pai, e agora então, o sacrifício de Cristo foi aceito pelo Pai, né? Ele foi aceito pelo Pai, e agora então o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, né? E então o Espírito Santo pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Que maravilha, né? E o próprio mestre afirmou, eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E isto para sempre convosco, o Espírito da verdade. Olha bem, o Espírito da verdade estará para sempre com vocês. Então, ele garantiu que o Espírito deveria habitar dentro da pessoa. E Jesus mesmo disse, olha, ele não vos deixará órfão. Não deixarei vocês órfãos, voltarei para vós outros. O Espírito Santo, meus queridos, é o representante de Cristo, mas despojado, sabe, da personalidade humana. E o Espírito Santo é independente da personalidade humana. Jesus, ele se revestiu da humanidade. O Espírito Santo, meus queridos, ele estava despojado da personalidade do Espírito Santo, então ele poderia habitar no coração de todas as pessoas, em todos os lugares. Então, Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo traz a presença de Cristo à minha vida, à nossa vida, porque ele é o representante legal de Cristo aqui na terra. É ele que é o representante legal. Lá na encarnação, o Espírito Santo trouxe a presença de Cristo a Maria, não é? No Pentecoste, o Espírito Santo trouxe o vitorioso Cristo ao mundo, lá no Pentecoste. As promessas de Jesus, de maneira nenhuma te deixarei, nunca mais ou nunca, jamais te abandonarei, eis que eu estou convosco todos os dias. Que promessa maravilhosa! E essa promessa se cumpre através do Espírito Santo, que não nos deixa. A não ser que você queira deixar, a não ser que você queira abandoná-lo, a não ser que você queira correr do Espírito Santo, mas ele não deixa você não. Ele vai atrás, ele insiste com você, tá certo? Ah, mas Deus me abandonou, Jesus me abandonou, o Espírito Santo... Não, ele não abandona ninguém, é eu e você que apagamos o Espírito Santo de nossa vida, resistimos, entristecemos o Espírito Santo, tá certo? Então, o Espírito de Cristo, ele nos guia, tá? Então, da mesma forma como através do Espírito, tanto do Pai quanto o Filho, estabelece, através do Espírito Santo, tanto o Pai quanto o Filho, ele estabelece morada no coração de cada crente, tá certo?
Assim, a única forma de que os crentes podem permanecer em Cristo, Cristo em nós, é através do Espírito Santo fazendo morada em nós. Se o Espírito Santo faz morada, Jesus faz morada. O Pai faz morada em nosso coração. Amém? Amém. Deixe o Espírito Santo agir poderosamente na sua vida, tá certo? Sabe, o Espírito Santo também conduz a operação da igreja, né? Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, então ele é o verdadeiro vigário de Cristo aqui na terra. Ou seja, ele é o verdadeiro representante de Cristo aqui na terra, não homem. Não homem. Homens são instrumentos de Deus, tá certo? Homens são porta-vozes. Mas o verdadeiro representante de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Foi ele que Jesus disse, eu vou enviar quem? O Espírito Santo. Certo? Então, o Espírito Santo é o verdadeiro centro da autoridade em termos de fé e doutrina. O Espírito Santo é o caminho pelo qual ele conduz a igreja para que esta igreja caminhe na obediência, na fé, na esperança. É o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Espírito Santo que traça os caminhos para a igreja. É o Espírito Santo que intercede, que guia, né? É o Espírito Santo. Se a igreja vai em frente, avança, firme, é porque é o Espírito Santo que é o verdadeiro representante de Deus aqui na terra. Eu e você, seres humanos, somos apenas agentes de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Nós não somos, tá certo, o verdadeiro representante, porque nós somos falhos, tá certo? Porque nós pecamos, erramos, mentimos, caímos. Já o Espírito Santo não. E então, a igreja não poderia ser representada por um homem falho, fraco, que pode cair, tá certo? Mas o Espírito Santo sim. E assim o Espírito Santo age no ser humano, guiando ele em toda a verdade, né? Guiando ele em toda a obediência, não entristecendo o Espírito Santo, não apagando o Espírito Santo. E assim o ser humano se torna um agente poderoso de Deus, porque ele é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre orientou, guiou, escolheu pessoas para os diversos ministérios na igreja de Deus. Diversas vezes nós vemos isso no Novo Testamento, ali o Espírito Santo, portanto, agindo para a nomeação, para a inspiração, para a edificação da igreja. Então, o Espírito Santo é que cuida da igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, diz Atos 15, 28. Então, o Espírito Santo ali guiando todas as atividades, toda a liderança, guiando todos os projetos e planos da igreja, tá certo? E outra questão, o Espírito Santo concede dons especiais à igreja. Isso é muito interessante, é o Espírito Santo. Ele derrama dons espirituais sobre a igreja. O Espírito Santo veio sobre nós, sobre indivíduos, tá? Diz Paulo, o Espírito Santo foi derramado, diz Pedro, né? Foi derramado sobre nós com poderes extraordinários, tanto no Antigo Testamento para libertar Israel, né? Para libertar o povo de Israel, habilidades de profecia. Ele veio a Saul, veio a Davi, quando eles foram ungidos para guiar o povo de Deus, né? Algumas pessoas, a ação do Espírito Santo concedeu dons artísticos, dons da arte para construir lá o santuário, tá certo? E da mesma forma, na igreja cristã primitiva, foi o Espírito Santo quem repartiu dons, concedeu os dons à igreja. O Espírito Santo distribui esses dons aos que creem de acordo com a vontade dele, do Espírito Santo, de modo que esses dons beneficiam toda a igreja. Ele providenciou o poder especial necessário para a proclamação do Evangelho,
para que o evangelho chegasse até os confins da terra. Portanto, o objetivo do Espírito Santo é anunciar Jesus, anunciar a verdade, anunciar o evangelho. E esse evangelho só pode ir até os confins do mundo através do poder do Espírito Santo. Por isso, ele age na igreja, concedendo dons diversos à igreja, guiando a igreja, instruindo a igreja, edificando a igreja, para que ela crie projetos, ministérios, tá certo? Então, é o Espírito Santo quem dá dons aos homens para o direcionamento da obra. Se os dons de uma igreja é para a edificação do ser humano, não é do Espírito Santo. Tá certo? Se os dons de uma igreja é para a glória, para o ser humano se glorificar, eu estou cheio do Espírito Santo e posso curar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso é glorificação humana, isso não é ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo, ela é uma ação humilde, mas verdadeira, ativa, presente, sem glorificar o ser humano, porque quem merece toda a glória, toda a honra é Deus. Portanto, o Espírito Santo trabalha poderosamente na igreja para conceder dons, e são diversos dons. Paulo, ele fala que são diversos os dons. Então, um tem um dom para uma coisa, outro para outra, para um ministério, para outro ministério, enfim, todos os ministérios fazem a edificação da igreja. E isso é concedido pelo Espírito Santo, tá certo? Outra questão interessante é que o Espírito Santo ocupa o coração, né? E a pergunta incisiva de Paulo aos crentes lá em Éfeso foi: recebeste porventura o Espírito Santo quando vocês creu? Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando você crê. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Portanto, meus amados, cuidado com essa questão, eu sou batizado com o Espírito Santo. Outros, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, tadinho, olha, eu não consigo ser. Cuidado com essas ideias. Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Quando é que você recebe o Espírito Santo? Quando você crê. Tá certo? Então, aqueles apóstolos disseram para Paulo, nós nunca ouvimos falar no Espírito Santo. Não? Então, agora eu vou batizar vocês, tá? E vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Percebeu? E eles foram batizados novamente, e ali Paulo impôs a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles não tinham ouvido falar ainda sobre o Espírito Santo, né? Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele mostra que eu e você, quando cremos, aceitamos a Jesus. Se eu aceito a Jesus, meus queridos, eu aceito o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha no meu coração desde o momento que eu sou batizado. Cristo, aceitei a Cristo. O Espírito Santo vai agir. É claro que em alguns momentos ele vai agir mais poderosamente para uma obra específica, para um ministério específico. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo no Pentecoste e fizeram uma grande obra. Tá certo? Eles já tinham o Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo, de forma poderosa, agiu neles para um ministério poderoso. Então o Espírito Santo, ele age em mim e você desde o momento em que eu creio em Jesus Cristo, que eu aceito a fé, que eu aceito seguir os passos de Cristo, eu sou, portanto, me torno, portanto, cheio do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, ele ocupa o coração do crente quando nós cremos. Então, ao receber o poder do Espírito Santo, ao recebermos a palavra, a palavra encher o nosso coração, a nossa vida, o Espírito Santo começa a mostrar que nós somos cheios de pecados, somos pecadores. E quando nós somos cheios de pecados, sentimos que somos pecadores, porque a Bíblia diz bem clara que uma das funções do Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Bom, se o Espírito Santo nos convenceu do pecado, nos convenceu da justiça, que Cristo é justo,
Somos pecadores. Cristo é justo. E nos convence de que um dia ele vai trazer juízo. Sabe, quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, aí nós vamos fazer o quê? Se nós não olhamos para cá, olhamos para lá, o que nós vamos fazer? O Espírito Santo nos convenceu, portanto nós corremos para Cristo. Corremos para os braços de Jesus. E quando corremos para o braço de Jesus, como Nicodemos, como a conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus disse, Nicodemos, importa você nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Olha bem, nascer da água e do Espírito. Então Jesus salienta a necessidade de sermos nascidos da água e do Espírito. E antes da ascensão, ele ordenou que os novos conversos fossem batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em harmonia com essa ordem, Pedro pregou que o dom do Espírito Santo deveria ser recebido pelos apóstolos. E Paulo afirmou a importância do batismo do Espírito Santo através de um urgente apelo no sentido de que os crentes fossem cheios do Espírito Santo. Então, o recebimento interior do Espírito Santo, que nos transforma à imagem de Deus, prossegue a obra de santificação. Quando nós cremos, quando nós aceitamos, essa obra inicia. E depois o Espírito Santo, ele vai prosseguir essa obra de santificação na minha e na sua vida. Cada dia eu morrendo para o pecado, cada dia eu morrendo para o eu, para o orgulho. Essa é a obra do Espírito Santo, porque cada dia ele nos convence de que somos pecadores e precisamos de um Cristo, de um Salvador. Então Deus nos salvou de acordo com a sua misericórdia, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, versos 5 e 6. Sabe, meus queridos, a ausência do Espírito Santo faz com que seja, é a ausência do Espírito Santo que faz com que seja tão sem poder o ministério evangélico. Hoje há muitos talentos, muita eloquência pelo mundo cristão, mas há muito, como vamos dizer, há muita falta de poder. Há eloquência humana, há barulho humano, mas tanta falta de poder. Porque muitas vezes as pessoas continuam a mesma sempre e sempre. Quando o Espírito Santo atua na minha vida, na sua vida, nós não continuamos o mesmo. Nós somos transformados diariamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador será ganho para Cristo. Nenhuma conversão haverá sem a presença do Espírito Santo de Deus. Portanto, não entristeçamos o Espírito de Deus. Não extinguamos o Espírito Santo. Não abandonemos a nossa confissão. Que o Espírito Santo age em mim e em você pela graça misericordiosa de Deus. E assim, nós poderemos estar cheios do poder do Espírito Santo para viver a vontade de Deus, para testemunhar, para pregar que Jesus é o nosso Salvador. Amém? Vamos orar? Pai querido, te louvamos, porque o Senhor subiu ao céu. O Senhor derramou o Espírito Santo. O Senhor enviou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo continua guiando a vida de teus filhos. Louvado seja o teu nome por isso. Não somos órfãos. Não estamos sozinhos à mercê. Porque o Espírito Santo, ele assiste,
ele advoga, ele intercede, ele enche o coração da plenitude do céu. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, dá dons aos homens. Ó Pai, que teu Santo Espírito esteja presente em cada coração nesta manhã. Que possamos, pela tua graça, ser transformados dia a dia à sua imagem. Oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? E amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia, espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.